Gente, estou aqui no Multiplan do Morumbi Shopping. Vem comigo, vem ver uma coisa. Olha só, o criador e a criatura, virei ator. Pois bem, dia 6, 7 e 8 de junho, eu e Lucas Fábio, a gente vai estar fazendo a peça O Ponto Final. Você quer me ver no palco? Pois então venha. Trago um lencinho para chorar na peça e tomates para jogar em mim pela minha atuação. No final da peça vai ter discussão comigo e com o Lucas para quem quiser ficar e vai ter abraços para quem quiser me abraçar. E sim, eu quero abraços. Então dia 6, 7 e 8 de junho, Teatro Multiplan do Morumbi Shopping aqui em São Paulo. Compra logo o teu ingresso. Fechou? Beijo e vamos juntos! Dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Pois é, tem até música falando disso. E você certamente deve pensar que se eu sou pobre, ninguém vai me querer. Há alguma verdade nisso? Ou há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor sua vã filosofia? Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda e essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Eu não sei se você me quer ou se você não me quer, porque eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Não importa! Inscreva-se nesse canal, venha fazer parte da família Nós da Questão e já começa ativando o sininho para receber notificações. E deixa o gostei. No final, se não gostar, é só botar o não gostei. E o não gostei você não esquecerá, porque a crítica ninguém esquece. Mas o elogio passa longe. Então já começa deixando o gostei. E antes da gente responder a pergunta que deu título a esse vídeo, vamos ver algumas outras, porque como eu costumo dizer, a dúvida do coleguinha ajuda você a entender o seu universo. E a gente vai começar com a pergunta de Jaqueline. E ela diz o seguinte: Marcos, sou uma pessoa muito negativa. Na maioria das vezes acredito mais na probabilidade de dar errado do que de dar certo. Como faço para melhorar isso? Tem uma forma muito simples de você melhorar isso dentro de você. E é uma forma matemática. É simples. Você está redondamente enganada quando pensa que as coisas vão dar errado. Como você também estaria redondamente enganada se pensasse que elas dariam certo. Porque isso é apenas uma probabilidade estatística. Então é 50% de dar certo, 50% de dar errado. Então, criança não sofra por tão pouco. Então escute, sempre que você se pegar dizendo, meu Deus, vai dar errado, ai, não vai dar certo, aí você se lembra disso que eu estou lhe dizendo. Probabilisticamente é como jogar uma moeda para cima. Pode dar cara ou pode dar coroa. Quem pensa sempre que vai dar certo é um movimento tão neurótico como pensar que sempre vai dar errado. É meio a meio. Pode ser que sim, pode ser que não. Na hora que você entende que a vida tem uma aleatoriedade, você se entrega. Porque essa história de vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, é só um movimento neurótico de controle ou de tentativa de controle, já que a gente não controla nada, né? Então eu sei o que vai acontecer, vai dar errado. Eu tenho controle de alguma coisa porque eu já estou prevendo a tragédia. Tem nada, tem controle de nada. 50% de dar certo, 50% de dar errado. Jogue! Aposte suas fichas. A roleta vai rodar. Pode dar preto, pode dar vermelho. Vamos ver. A pergunta de Mano Brown é muito interessante. Ele diz o seguinte: terminei um relacionamento há pouco tempo. A pessoa me relata estar sofrendo bastante. Inclusive não está trabalhando, está tomando remédio para dormir. Estou com muita dó. O que faço? Mano Brown, se eu fosse um religioso, eu ia dizer a você, reze por esta alma.
Mas não é o meu papel, né? Eu sou psicólogo. Então vamos destrinchar esse peixe. Vamos começar fazendo uma separação, tá? Sentir dó, pena, compaixão de alguém é muito diferente de amar, tá? Então, de saída, tá óbvio que o que você tem para dar a esta pessoa não é amor. No máximo, compaixão pelo sofrimento dela. Então, sabendo disso, compreenda que permanecer atado, relacionado a alguém por dó, por pena, por culpa, pelo que quer que seja, isso só vai provocar mais dor e vai ferir ainda mais vocês dois. Sabe por quê? Porque você não tem para dar a essa pessoa o que essa pessoa quer. Agora, também vamos lá, né? O que diabo é que essa pessoa está dizendo a você? Não durmo, tomo remédio, não trabalho, não vou. Para, bebê! Para, porque já era para ter cortado isso, né? Você não é mais para estar ouvindo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, essa pessoa precisa conversar com amigos, com psicólogo, com quem quiser, não com você. Porque conversar com você também é uma forma de... Vamos ver se ele volta pelo menos por culpa, né? Eu quero ele, de qualquer jeito. Venha, infeliz, ate-se a mim neste movimento absolutamente doentio. Não, Mano Brown, não dá, não rola. E não estou dizendo com isso que o sofrimento do outro não é real. É real e merece sim acolhimento. Mas acolhimento não significa que você é responsável pela dor desta pessoa, nem pela vida desta pessoa. Esta pessoa, pelo que eu saiba, é maior de idade, lúcida. Cada um de nós temos a responsabilidade de aprendermos a lidar com as nossas próprias dores. Eu é quem sou responsável por aprender a lidar com minhas dores, minhas frustrações, minhas perdas, tudo. Agora essa história de Mano Brown, eu quero você, sinta-se culpado, eu não durmo, eu não como, eu não bebo, eu não trabalho. Tá bem, procure tratamento. Sinto muito. Não dá para eu me ligar a uma pessoa só por pena. Agora corta esta rede de comunicação, porque não. Por favor, não. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quem a fez foi Manuela. E ela diz o seguinte: geralmente me apaixono por pessoas bem-sucedidas. E claro que nunca dá certo pela diferença social. O que é que eu faço com isso? O problema sou eu ou os outros que não querem gente pobre? Olhe, Manuela, esta sua pergunta poderia ter sido feita por Maria de Fátima, da novela Vale Tudo. Eu mereço ser rica. Você sempre se cercou de gente pobre. Não estou assistindo a novela, mas assisti a primeira com a verdadeira Odete Roitman, que era Beatriz Segal. Ali, como ela, não haverá ninguém. Mas vamos voltar a você e sua pergunta lá, Maria de Fátima. E é uma pergunta interessante porque traz tanto questões pessoais quanto questões sociais. Isso é verdadeiro mesmo e a gente precisa fazer essas separações aqui para você se orientar e encontrar um norte. Em primeiro lugar, o problema não é você ser pobre ou a sua condição social, mas é como você está vivendo, sentindo e interpretando isto dentro das suas relações sociais. É por isso que eu fiz o gancho com Maria de Fátima, porque a pobre não dava conta da pobreza que a cercava e a forma como ela interpretava isso era sempre muito humilhante, muito negativo, muito rebaixador, né, para ela. Pois é, então você ser pobre em si mesma não é a questão. A questão é como é que você performa isso na sua vida e na sua dinâmica com os outros. Tanto que eu estou dizendo a verdade, que você já coloca assim, com diferença social não ia dar certo mesmo, né? Quer dizer, quem é que vai querer uma lascada como eu? Já é você se colocando na cena como a lascada, né? Então, já vá acordando aí para esse ponto, eu vou chegar já no social, mas vá acordando aí para isso um pouquinho. E antes que lhe julguem, porque o povo dessa internet de meu Deus julga muito, o desejo por pessoas bem-sucedidas
Não é um desejo incomum, é um desejo perfeitamente comum e esperado. Isso não quer dizer que você seja interesseira, não. Absolutamente, não é disso que se trata. É porque todos nós, eu incluso, somos em alguma medida atraídos por aquilo que nos promete segurança, que nos promete estabilidade, que nos promete proteção. Esse tipo de coisa é muito atraente. Não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Esses atributos são muito sedutores, isso é um fato. Agora, quando essa escolha se repete sistematicamente, eu só me interesso por pessoas muito bem-sucedidas, e isso dá com os burros na água sistematicamente, aí está na hora de você se perguntar: o que é que eu estou procurando mesmo? Que buraco é esse interno que eu estou querendo tapar em mim? Que é o que a pobre da Maria de Fátima da novela tenta, né? Ela tenta desesperadamente tapar o buraco afetivo dela, achando que ser rica vai tapar esse buraco afetivo dela. Porque muitas vezes a gente projeta no outro, ou no dinheiro do outro, ou na fortuna do outro, ou na posição do outro, coisas que faltam dentro da gente, como autoestima, validação, reconhecimento social. Às vezes a gente sente falta desse projeto no outro. E isso, mesmo que inconscientemente, lhe coloca numa posição de inferioridade diante daquela outra pessoa que está ali na sua frente. Ainda que isso não seja expresso, isso de fato faz com que o outro lhe perceba como alguém inferior, porque você se sente inferior e aí você performa uma inferioridade. E o que é que isso gera? Isso gera inevitavelmente relações desequilibradas e pode até acabar afastando pessoas que eventualmente até se envolveriam com você, independentemente da sua classe social. Por outro lado, vamos reconhecer, existe sim muita gente que não quer se relacionar com pessoas que socialmente tenham menos do que elas. Isso daí existe também. E por diferentes motivos. Por vergonha, por medo da crítica familiar, por interesse também que seja. Mas aí deixa eu te contar uma coisa. Esse problema não é seu. E essas pessoas existem, mas elas não são a totalidade, elas não são absoluto. Porque não existe absoluto na nossa sociedade. Se você sempre coloca a situação social de uma pessoa como fator apaixonante para você, isso fala do quanto você se sente humilhada e inferior por não ter esta condição social. Assim sendo, ainda que a outra pessoa começasse a se interessar por você, ela deixaria de se interessar por você porque você está numa condição de rebaixamento, ainda que você finja o contrário disso. Até porque você deveria se apaixonar por pessoas e não por posições sociais. Convenhamos, né? Isso fica claro quando eu digo você deveria se apaixonar por pessoas e não pela cor da pele da pessoa. Lógico, isso faz todo sentido. A mesma coisa se aplica quando eu falo em extrato social. Então, trabalhe sua autoestima, comece a reconhecer que você tem valores, independentemente das suas posses sociais. Na hora que você conseguir fazer isso, talvez sim, talvez pessoas legais se apaixonem por você, independentemente do quanto você tem de dinheiro ou não. Agora, eu também espero que a recíproca seja verdadeira, né? E que você consiga se apaixonar pelas pessoas, independentemente do que essas pessoas possam ter de bens materiais. Pense nisso. E agora vamos à pergunta de Jaqueline, é outra Jaqueline, que também essa pergunta eu achei muito tocante e que se a gente transferir para a vida da gente, a gente tem muito que aprender com isso. Meu esposo me abandonou em novembro no meio do tratamento contra o câncer de mama. Só segui em frente. Porém, nas últimas semanas, tenho lembrado muito dele. Será que é falta de maturidade emocional? Não, Jaqueline, lembrar dele não é falta de maturidade emocional.
é sinal de humanidade, ou seja, você é um ser humano e não haveria como não lembrar deste homem, e eu vou lhe explicar por quê. Passar por um abandono emocional em meio a um momento tão doloroso e tão sensível como um tratamento de câncer é algo que provoca uma ferida muito profunda na gente. Então, mesmo que você tenha seguido em frente, o coração e o cérebro da gente muitas vezes retrocedem ao momento do trauma. E sabe por que isso acontece? Porque talvez haja aí um luto que não foi bem elaborado, tem questões nesse abandono que não foram resolvidas dentro de você, tem a perda de uma fantasia que talvez precise ser revisitada. Então isso tudo, eu, você, qualquer um, a gente voltaria a essa cena. É quase como, para usar um termo técnico, o retorno à cena traumática. Não foi só o abandono deste homem, foi a ruptura de uma imagem. Porque quando você se casou com este homem, você não imaginou que ele fosse capaz de lhe abandonar no pior momento da sua vida. E aí ele lhe abandona. E isso cola dentro de antigos traumas, antigas feridas e antigas dores suas. Então, muitas vezes, esse retorno de lembranças e de pensamentos é o corpo e a alma tentando reorganizar essa bagunça que ficou desse abandono tão traumático. Então, quer um conselho? Se é que conselho vale de alguma coisa, né? Permita-se sentir, permita-se relembrar. Nenhum problema, mas dê uma direção a esse pensamento, uma direção guiada por perguntas que você pode se fazer. Por exemplo, comece a conversar com suas lembranças e pergunte a elas: lembranças, por que você está voltando a esse ponto? Por que você está voltando a este homem? O que é que ainda não foi dito ou sentido completamente que você, lembranças, precisa ficar voltando, me trazendo de volta a esse ponto? Fazer isso sim, isso é maturidade emocional. Ter coragem de olhar de frente às próprias feridas e se perguntar: o que é que eu ainda tenho para resolver aqui comigo? Porque não é com esse homem. Você pode até ter saudade desse homem, mas não é do homem que lhe abandonou, é do homem com o qual você se casou e que esse não existe mais. Porque o homem com o qual você se casou, na sua fantasia, jamais lhe abandonaria, muito menos numa hora dessa. Na hora que ele fez isso, ele morreu. E você está com muita dificuldade de enterrar esse morto. Pois enterre. Você teve uma segunda chance de vida. Você teve um câncer, você foi tratada, você provavelmente está boa, porque as pessoas ficam boas de câncer de mama. Vamos adiante. Vamos em frente, como você foi, mas de uma forma inteira, entendendo que sim, esse homem com o qual eu me casei morreu, deixou de existir e eu não preciso que ele exista. E eu posso lidar também com o meu ódio por ter sido abandonada num momento tão crítico da minha vida, porque tem muito ódio nessa lembrança também, né? Pode não ser consciente, mas tem. Veja lá. Pense nisso também. Essas perguntas foram tiradas da live do dia 30 de abril, porque sempre sobram muitas perguntas e eu pego algumas delas para a gente conversar aqui e desenvolver um pouco mais. Se fizeram sentido para você, se lhe ajudaram a ver em outra direção, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você gostou, a live do dia 30 de abril está no canal. Vai assistir 1h30 eu respondendo perguntas tipo essas que eu respondi aqui. Valeu? Tchau, até a próxima!